Fala aí, meus amigos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Espaço Bola, Nordeste em Foco no ar nessa sexta-feira, sextou, né? Um final de semana que vai ser muito movimentado, tem muito futebol rolando, né? Nesse sábado, nesse domingo. Além disso, hoje tem live de Dorival com o Barão da Pisadinha. Hoje também tem live do Raiz Sai a Rodada. Amanhã tem live do Wesley Safadão, então final de semana muito agitado não só no mundo da bola, né, bicho? Então, a gente tá aqui para falar de futebol. Então vamos embora, vamos falar do que rolou aí nessa semana, repercutir os jogos que aconteceram e falar um pouquinho também desse final de semana, tá? Ó, não se esquece, se inscreve, pô, aqui no canal. Se você não é inscrito, eu tô ligado, vamos que tem uma galera que assiste que não é inscrita aqui. Dá essa moral aí, pô. Se inscreve aqui, tem um botãozinho para você se inscrever, para você acompanhar todo o nosso conteúdo aqui do canal, né? Que a gente tá sempre movimentando aqui, trazendo vídeos sobre o Nordeste, sobre o nosso futebol aqui, que é tão bonito, né? Tão agradável de se acompanhar, galera. Então, dá essa forcinha para nós, dá essa moral aí pra gente, beleza? Deixa o joinha aqui no vídeo também, que você já vai estar ajudando a gente a crescer cada vez mais. E vamos embora falar um pouquinho do que vai rolar. Nessa semana, a gente teve já a definição do Flamengo como último classificado na Copa do Brasil e o sorteio vai ser terça-feira. Então, no próximo programa, que é na segunda, a gente vai repercutir, vai falar dos nordestinos na Copa do Brasil, tá? Mas a gente não tá esquecido, não. Só para dizer aqui, porque não vai rolar o sorteio, né? Então a gente deixa para falar lá na segunda-feira, que vai ser o assunto mais do momento, tá? Vamos deixar esse programa aqui agora, claro, para a gente falar dos jogos que aconteceram ao longo dessa semana, tá? Primeiramente, na segunda-feira, o Ferroviário venceu a equipe do Santa Cruz e garantiu a liderança do grupo da Série C, tá? Com 7 pontos a equipe do Ferroviário. Na terça-feira, a gente já teve mais bola rolando, né? Pela Série B, a gente teve 4 jogos envolvendo nordestinos. O CSA empatou com a equipe do Guarani, começou mal na partida, né? Teve o desfalque do Giovani, que na minha opinião foi um grande ponto negativo do CSA, né? A entrada do Gabriel Tonini realmente não foi muito boa e o CSA no segundo tempo, com a alteração, a entrada do Giva Santos no lugar do Gabriel Tonini, melhorou um pouco, só que acabou levando o primeiro gol. Então, o Guarani, quando o CSA tava crescendo, o Guarani foi lá e pimba, fez logo um gol, no comecinho do segundo tempo. Aí o CSA já tinha dado indícios que iria melhorar, e aí depois que fez o gol, o Guarani recuou muito, né? Então o CSA martelou, foi pra cima, massacrou e tal, sem muita força, claro, né? Não conseguia ser aquele time tão incisivo assim, mas conseguiu o empate. E depois do empate, fez 2 gols anulados por impedimento, um estava impedido mesmo, e o segundo foi um lance bem polêmico, certo? Então o CSA reclama aí de arbitragem também por não ter conseguido a virada. O Náutico venceu por 2-0 a equipe do Vila Nova, né? E o Náutico realmente, bicho, tá incrível, né? 4 jogos, 4 vitórias, 100% de aproveitamento, líder. Então parabéns à equipe do Náutico se credenciando a ser uma das equipes que vai brigar lá no topo, vai brigar por acesso e, assim, pelo menos nesse início, tá dando vários indícios de que vai ser uma das grandes equipes dessa competição, certo? Então vamos torcer para que mantenha essa fase aí. O Confiança empatou em 1-1 com o Brasil de Pelotas. Nesse jogo, pela fragilidade do Brasil, eu imaginei que o Confiança pudesse até vencer. A questão é que o Confiança também é uma equipe que não engatou ainda na temporada, né? Não tá tão bem assim, buscou alguns reforços para a Série B, mas ainda não se encaixou, ainda não empolgou. Então nesse jogo agora, até o Brasil de Pelotas saiu na frente e teve um jogador expulso, né? Ainda no primeiro tempo. O Confiança empatou no primeiro tempo, mas não teve força para buscar a virada. Então 1-1 para a equipe do Confiança aí contra o Brasil de Pelotas. E o Goiás venceu a equipe do CRB. O Goiás é uma das grandes equipes da Série B, né? Se reforçou bem. Eu não imaginava que cresceria tanto assim a equipe do Goiás, mas cresceu, tá bem. O Goiás tem 8 pontos, né? Tá no G4, então é uma das grandes equipes. E essa derrota aí do CRB não é pra se desesperar, certo? Na quarta-feira a gente teve mais jogo, né? Pela Série B a gente teve um empate em 0-0 do Remo com o Vitória. E teve a vitória do Operário sobre o Sampaio Correia,
né? O Operário voltando a vencer aí e o Sampaio Corrêa ficando um pouco abaixo, né? Digamos assim. Tava até na frente do Operário, né? Com essa vitória o Operário passou o próprio Sampaio. Na quinta-feira, complemento aí da rodada, né, da Série A e da Série B. Ontem a gente teve, ainda pela tarde, né, bicho, um jogo com um horário bem estranho, 4 horas da tarde numa quinta-feira. O Ceará perdeu para a equipe do Bahia de virada. O Ceará até estava melhor, na minha opinião, né, no começo do jogo. E conseguiu abrir o placar, inclusive, e o Bahia, em 2 gols relâmpago, foi buscar a virada. O primeiro gol de pênalti, né, que uma infantilidade do Gabriel Dias agarrou o jogador do Bahia lá dentro da área, numa cobrança de bola parada, pênalti. Gilberto foi lá e fez. Na sequência, alguns minutinhos depois, o Gilberto foi lá e fez o gol da virada. Então, mais uma vez, o Bahia levando a melhor em cima da equipe do Ceará, né? O Ceará tá engasgado aqui, tanto com o Bahia quanto com Fortaleza, né? Realmente tá complicada a situação do Ceará. E para falar um pouco exatamente sobre isso, o Ceará que tá com 4 pontos, né? Tá 4 jogos, 4 pontos, não tá tão mal assim, mas a equipe do Ceará vem em um momento, eu acho que de desconfiança, né? O Messias, até depois da partida, deu uma entrevista dizendo que o time está muito bem blindado, está focado, a equipe tem qualidade, só que muita gente está criando muita pressão aonde não existe. Ele sabe que o time tá jogando bem, que os resultados não estão vindo, mas é por detalhes, e que naturalmente essas coisas vão melhorar. Realmente, eu penso muito do que o Messias falou na entrevista pós-jogo. Eu acho que o Ceará tem bola, tem qualidade e a qualquer momento vai deslanchar, sabe? Eu imagino isso, porque eu vejo que o time do Ceará tem qualidade. Só que realmente tá aquele momento de insegurança, sabe? Aquela falta de confiança dos jogadores e que eles não estão conseguindo resolver a partida ou segurar os resultados. Então fica também esse momento meio que... existe uma pressão, claro, né? Mas não acho que seja essas coisas todas para criar uma tempestade gigante como foi criada em cima da equipe do Ceará, com pressão em cima do Vina no aeroporto e tal. Eu acho que essa pressão, nesse momento, é grande demais, né? Não precisa disso tudo. Eu acho que o Ceará tem bola para dar a volta por cima. Sempre falei isso e continuo acreditando. Ontem ainda a gente teve o Atlético Goianiense empatando com o Fortaleza, um jogo bem equilibrado, em que o Atlético Goianiense conseguiu bater de frente com a equipe do Fortaleza, né? Não foi um jogo tão movimentado assim, só que o Atlético ele impôs dificuldade. O Fortaleza eu achei até que iria vencer esse jogo, só que não conseguiu ser tão superior assim à equipe do Atlético, tá? Mesmo assim, empatou um jogo fora de casa, resultado importante, se mantém na liderança por enquanto, 10 pontos em 4 jogos, invicto o Fortaleza, mantendo então a boa fase, né? E eu acho que Fortaleza está de parabéns até aqui. O Sport venceu a equipe do Grêmio por 1-0, o Sport que se recupera, né? Tava com um pontinho só, agora já vai a 4 pontos, se afasta um pouco lá da turma dos últimos colocados e deixa o Grêmio na lanterna com 0 pontitos, né? Então... fase péssima do Grêmio e o Sport se aproveitando disso aí. Para completar, eu acho que eu pulei os jogos da Série C da quarta-feira, mas não teve nordestino, então se lasca os caras tudinho pra lá. Gente, a partir de agora vamos falar dos jogos, só que, primeiro, classificações. Na Série A a gente tem o Fortaleza, líder da competição com 10 pontos em 4 jogos, invicto ainda, né? E só pode ser ultrapassado pelo Atlético Paranaense, que tem 3 jogos e 3 vitórias. Ainda joga, né? Só que o Atlético Paranaense teve seu jogo adiado. E não vai jogar agora, né? Não vai cumprir esse jogo. Só que o Fortaleza se mantém pelo menos na liderança aí da competição. O próximo nordestino é o Bahia, em 7º colocado. Tem 4 jogos, 7 pontos. O Sport vem na 10ª colocação, 4 jogos, 4 pontos. E o Ceará com 4 pontos também, 12º. Aí questão só de critério de desempate, né? Pulando para a tabela da Série B. O Náutico, líder absoluto, supremo, 12 pontos em 4 jogos. O CRB vem em 5º colocado com 7 pontos em 4 jogos. Abaixo tem o Sampaio Corrêa com 5 pontos, 8º colocado. Aí a gente tem o Confiança com 4 pontos em 12º.
O Vitória com 3 pontos em 17º e o CSA, penúltimo colocado, 2 pontos em 4 jogos, né? Realmente situação complicada aí da equipe do CSA, né? Vamos lá, vamos falar dos próximos jogos, né? Aliás, vamos falar da tabela da Série C também, né? Só para só para atualizar um pouco. Ferroviário líder, 7 pontos. Todo mundo tem 3 jogos, tá? Ferroviário é líder com 7 pontos. Aí vem Volta Redonda com 6, Manaus com 6. Altos tem 4, Botafogo tem 4, Floresta tem 4 e Paysandu também tem 4. Tombense tem 3, Santa Cruz 1, Jacuipense 1. Começo muito preocupante da equipe do Santa Cruz, né? É um dos times aí que, se não se reforçar, bicho, contratou até o Roberto Fernandes, treinador, né, pra ver se melhora um pouco, se evolui a equipe do Santa Cruz pra sair aí do que parece um fundo do poço, né? Tem uma temporada muito ruim mesmo da equipe do Santa Cruz. E Jacuipense também num início muito ruim aí de temporada. Eu acho que essas duas equipes aí, se não melhorarem logo, vão até ser duas equipes a brigar contra o rebaixamento aí até o final, né? Estão muito mal, realmente. Agora, finalmente, vamos falar dos jogos desse final de semana, né? O que vai acontecer nesse final de semana aí de futebol, tirando as lives, né? Vou acompanhar a live, mas vou acompanhar futebol principalmente. Hoje, às 8 horas da noite, tem Tombense e Ferroviário jogando aí, o Ferroviário querendo manter a sua liderança hoje às 8 da noite, certo? Amanhã a gente tem Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Vasco recebendo o CRB às 4h30, né? E nesse jogo aí eu creio que o CRB tem muita bola aí para bater de frente com o Vasco, mesmo jogando fora, viu? Então imagino que o CRB pode fazer dar um sustozinho lá no Vasco, viu? Dar a volta por cima lá dentro, quem sabe. Tem um clássico Guarani e Ponte Preta, né? Um derby campineiro. O Guarani, inclusive, no jogo contra o CSA, poupou muitos jogadores exatamente pensando nesse clássico, né? Então, acho que conseguiu um empate fora de casa e poupou jogador para o derby. Eu acho que foi ótimo para a equipe do Guarani. O Vitória vai jogar contra o Brusque, 7 horas da noite nesse sábado. E o Brusque vem muito bem também, viu? Eu acho que vai ser feio pro Vitória esse jogo aqui. E tem o duelo nordestino entre Sampaio Correia e Confiança. O Sampaio eu acho que vem numa fase melhor e pode vencer aí a equipe do Confiança. Vamos ver também, né? O Confiança faz alguns jogos até legais, tal, mas eu acho que o time do Sampaio me convenceu um pouco mais, um pouco só, né? Eu acho que as duas equipes estão bem parelhas aí. No domingo a gente já tem o complemento aí dos jogos desse final de semana com pela Série A. Bahia e Corinthians. Bahia tem que aproveitar a má fase do Corinthians, né? E aproveitar a sua boa fase. E sapecar uma vitória em cima do Corinthians, né? Vitória não, perdão, um triunfo, tá? Inclusive, velho, o cara do jogo aqui, o narrador, né, do jogo entre Ceará e Bahia, deu uma cagadazinha, viu? Deu uma ratada lá. No intervalo ele falando que era uma vitória parcial do Bahia. Não pode, meu amigo. Ô, torcida do Bahia tava aqui já, com a faca no pescoço, mano. É triunfo, rapaz. Não pode fazer isso. Eu, às vezes, cometo esse erro aqui, mas eu peço desculpa sempre, tá? Às 4 horas também a gente tem Internacional e Ceará. O Ceará também precisa aproveitar a má fase do Internacional. O Internacional ganhou do Bahia, né? E mesmo assim eu não acho que o Internacional esteja essas coisas todas, não. O Ceará pode ir lá e aprontar. O Fortaleza recebe o Fluminense, aí já o buraco é mais embaixo. O Fluminense é uma equipe muito bem organizada, muito bem treinada e que tá numa boa fase, né? Tem bons jogadores a equipe do Fluminense. Mas o Fortaleza também tá numa ótima fase e pode ganhar sim esse jogo. Vai ser um duelo interessantíssimo de se acompanhar nesse domingo. E o Juventude joga contra o Sport. O Sport tem que pegar o Juventude, que é uma das equipes frágeis aí do Campeonato Brasileiro e mesmo jogando fora de casa, tem que ir lá para buscar a vitória. Na Série B, nesse domingo, a gente tem o duelo de Náutico e Botafogo, né? O Botafogo que tá me surpreendendo, eu achei que não ia fazer um início tão bom assim. Tá no G4, né? Tá bem, 8 pontos em 4 jogos, mas pega o Náutico que tá voando, né? Então eu acho que o Náutico até nesse jogo pode bater no Botafogo, né? Eu imagino que isso vai acontecer. E tô torcendo também. E o CSA joga contra o Londrina, aí é o momento do CSA dar a volta por cima.
porque joga em casa contra o Londrina, que é uma equipe muito frágil, né? E o CSA precisando dar esse alento aí ao torcedor, né? Precisando mostrar reação ao torcedor. Tem reforços, tem novos jogadores, né? Precisa regularizar alguns ainda. O Renato Cajá chegou, mas ainda não foi regularizado, né? Até agora, até esse momento. Tomara que seja e tomara que o CSA possa jogar bem nessa partida aí e vencer esse jogo, para dar uma alegriazinha pro seu torcedor, pô, dar uma resposta, né, de alguma forma. Tá complicada a situação do CSA e esse jogo aí pode ser o primeiro passo para uma alavancada aí do Azulão, tomara. E no domingo, na Série C, a gente tem Altos recebendo a equipe do Manaus, 4 horas da tarde. Esses são os jogos aí do final de semana das equipes do Nordeste. Ainda não vou falar da Série D, né, senão o vídeo fica muito longo, né, porque tem muito time, muitos jogos e já tem 16 minutos de vídeo praticamente, então vamos encerrar esse vídeo aqui por enquanto, tá? E segunda-feira a gente volta para repercutir um pouco esses jogos aí do final de semana, falar um pouquinho do que aconteceu, do que vai acontecer ao longo da próxima semana também, e a gente fala da Copa do Brasil, né? Porque terça tem sorteio, então a gente fala pra lá, beleza? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal, mais uma vez. Não se esquece de se inscrever aqui, deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos também para ajudar a gente a crescer cada vez mais, tá? Um abraço, galera. Valeu, até a próxima.